Olá, seja bem-vindo ao Não Desista. Nós estamos aqui para mostrar para você que existe uma saída. Não importa o quanto você vem sofrendo, quão profunda é a sua dor, saiba, através da fé você pode sim vencer. O nosso serviço de SOS espiritual gratuito está à sua disposição. Você pode entrar em contato conosco agora através do 11 3573 3535 para ligar e pelo WhatsApp, o 11 3573 3500. Está precisando desabafar, conversar com alguém, falar do que está se passando na sua vida, pedir uma orientação, uma ajuda espiritual, entre em contato conosco agora. Daqui a pouquinho nós estaremos realizando uma oração em seu favor. Se você quiser, você pode preparar um copo com água e deixar aí próximo do seu televisor. Nós estamos nos preparando para esta data, 28 de janeiro, onde teremos o evento Domingo da Pedra sobre o Passado. O que é colocar uma pedra sobre o passado? Acompanhe a história da Regiane, a gente já volta falando mais a respeito. Eu sou Regiane Dias, tenho 35 anos, sou vendedora. Eu cheguei na Igreja Universal ainda criança, junto com a minha mãe, tinha 8 anos de idade. Passei pela IBI, então conheci já desde pequena a palavra de Deus, né? Ainda na adolescência, fui para o grupo de jovem também, então eu participava também dos trabalhos, né, ali dentro da igreja. Com 16 anos, eu tive a curiosidade de conhecer o mundo, através das amizades. Até então já tinha começado a trabalhar também, então aí nesse tempo eu já queria sair para conhecer o mundo, para conhecer o que as amigas, as amizades falavam para mim. Então com 16 anos eu me afastei. Aí, nesse período que eu fiquei afastada, foi durante 10 anos, eu fiquei afastada e eu, assim, sofri muito, né? Porque aí eu conheci a bebida, conheci o cigarro, tive inúmeros relacionamentos também nesse período, onde eu tive uma gravidez, num relacionamento que não deu certo, fui mãe solteira e aí acarretou muito mais aquele vazio que já tinha eu sozinha, agora com uma criança, o vazio se tornou maior. Pela necessidade de preencher aquele vazio, aquele buraco que tinha dentro de mim, foi aonde eu me envolvi mais ainda com a bebida. Então eu saía todos os dias, eu bebia, eu cheguei ao ponto de começar a comprar bebida para beber em casa, para me conseguir dormir, porque era um vazio muito grande que eu tinha na minha alma. Né? Era um vazio que eu não conseguia preencher, não tinha amizades, não tinha relacionamentos, nada preenchia aquele vazio. E quando o meu filho chegou na minha vida, por algum tempo eu até achei que eu fosse conseguir preencher esse vazio com a chegada dele. Achei que fosse uma nova vida para mim, mas não foi. Infelizmente foi aonde eu me afundei mais, porque veio de um relacionamento frustrado, aonde eu fiquei sozinha, eu me vi sozinha na situação, tinha ali até a minha família próximo, mas nada preenchia aquele vazio. Então foi aí que eu cheguei um dia a lembrar da minha infância, o quanto eu era feliz e eu não sabia. Né, e quis conhecer o mundo na adolescência, onde o mundo me machucou, onde o mundo me frustrou, me decepcionou. Então, foi quando eu me lembrei da Igreja Universal. Procurei forças, né, tirei forças da onde eu não tinha para poder voltar. Eu voltei decidida. Eu falei, poxa, eu coloquei todas as forças lá no mundo, eu dei para o mundo toda a minha infância, a minha juventude. Então, tudo agora eu vou dar para o meu Deus. Eu não tive reservas, eu não pensei assim, isso eu vou guardar para mim tentar ainda do meu jeito. Não, eu falei, eu sempre tentei do meu jeito e não deu certo. E aí eu me batizei nas águas, aí eu passei todo o processo, né, que a gente tem e aquele carinho que a gente recebe quando a gente chega na Igreja Universal, a gente é acolhido, é uma mãe. E fui lutando, fui buscando, fui colocando em prática tudo que me foi ensinado. E aí chegou um dia que
eu me preparei para receber o Espírito Santo. Comecei a focar, de fato, nas leituras da palavra. Eu meditava todos os dias, então tinha livros. Eu me lembro que eu até li aquele livro, Nos Passos de Jesus. Então foi um livro que me ajudou muito, que assim, foi realmente os primeiros passos, né? E aí, quando eu comecei a entender que eu coloquei toda a força, não demorou muito, porque a minha entrega foi muito rápida. Eu não tive reservas. Então, por isso, eu acredito que o Espírito Santo também, como ele não tem reservas, não teve para mim. Então, como eu me entreguei muito rápido, foi muito rápido. Quando eu recebi o Espírito Santo, foi na minha casa, porque eu estava no propósito de oração na minha casa. Então, além das reuniões, eu ainda buscava em casa. Então, nesse dia, eu tirei o meu tempo, como eu sempre tirava durante o dia, para buscar o Espírito Santo. Eu falei, não importa o lugar, não importa onde, eu vou receber o Espírito Santo. Eu não ficava esperando para receber apenas nas reuniões. Então, eu buscava em casa também. E nesse dia, foi numa quinta-feira, por volta de 12:30, mais ou menos, foi o tempo que eu tirei para buscar o Espírito Santo. E naquele dia, aquela certeza foi muito forte, porque eu entendi, ali ele veio e falou para mim, você não está mais sozinha. Até então, ali eu ainda me sentia um pouco sozinha, eu ainda me sentia assim, como se dizer, distante ainda do Espírito Santo, mas nesse dia não teve distância, não teve medo, não, muito pelo contrário. E também não foi uma emoção, não foi um sentimento, foi uma certeza. Ali eu recebi uma certeza, ele confirmou dentro de mim que a partir dali eu teria toda a força que eu não tive lá atrás para permanecer até o fim. Então ali ele me deu aquela certeza de que ele está comigo e que estará até o fim. Comecei a entender, né, qual era de fato a vontade do Espírito Santo para minha vida. Então, eu entrei no grupo, comecei a fazer parte, né, hoje do grupo da evangelização. Então, comecei a ganhar almas, porque ali eu queria passar para as outras pessoas o que eu recebi. Aquela força que eu não tinha antes para lutar, eu comecei a ter. Mesmo sendo mãe solteira, mesmo tendo as minhas dificuldades, porque tudo continuou igual. Não mudou por fora, não mudou nada, mas por dentro era uma nova Regiane. Eu já não tinha mais aquele medo de ter um companheiro, de ter alguém, porque até então eu cheguei cheia de traumas, então eu tinha medo de conhecer as pessoas, devido a todos os traumas que eu tive. E aí foi quando eu conheci o meu esposo. Então tudo mudou, né? Aquele trauma que eu tinha de ter sido uma mãe nova e cheia de traumas, já tinha mudado, né? Eu já tinha entendido que o meu filho já não era mais um problema para mim. Ele era a bênção que Deus tinha me dado. Então, hoje, eu tenho meu filho perto, né? Assim, é o meu primogênito, então depois veio também o outro, né? Depois do meu esposo casei, tive um outro filho. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho uma família abençoada. Eu não tenho mais aquele trauma de ter uma família ou de como será ter uma família. Não, o Espírito Santo, ele preencheu tudo. Ele veio e todas aquelas áreas que tinham trauma, que tinham medo, que tinham uma insegurança, ele preencheu. Hoje, graças a Deus, a nossa família está na fé, né? Eu, meu esposo, os meus filhos. E graças a Deus é só alegria. O Espírito Santo é tudo que a gente precisa. Sem ele não tem vida, não tem caminho, não tem direção. Ele é a direção, ele é tudo que a gente precisa. Que bacana, né? Essa transformação está a seu alcance também. Deus colocou uma pedra no passado da Regiane. A vida dela pregressa ficou enterrada. E Deus lhe fez nascer de novo, lhe deu uma nova vida. Tudo aquilo que ela queria, que ela buscava em coisas e pessoas, ela encontrou quando ela entregou a vida dela para o Senhor Jesus. Olha só que frase interessante que ela falou durante o testemunho. Eu tentei do meu jeito e não deu certo. Quantos estão agora assistindo a essa programação, de repente você é essa pessoa, que vem tentando do seu jeito, sabe? O português, claro, você vem dando murro em ponta de faca.
E se você der murro em pontas de faca, você vai se machucar. Você vem resistindo o convite de Deus, o chamado de Deus. Deus tem usado essa programação e tantas outras para dizer para você, volta. Ele está dizendo, volta para mim. Porque sozinha ou sozinho, você só está se afundando. Faça como a Regiane fez. Dê um passo de fé na direção certa. Ela venceu os traumas, ela venceu os complexos, ela venceu os pensamentos contrários que provavelmente diziam para ela assim, olha, Deus nunca vai te aceitar de volta. Depois do que você fez, porque ela não só saiu da presença de Deus, ela saiu da presença de Deus e começou a errar. Erros em cima de erros. E talvez essa seja a sua história. Mas você também pode mudar. Produção, por favor, coloca o versículo que a gente separou. Olha o que diz a palavra de Deus. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Um novo nome, uma nova vida. É isso que Deus quer fazer. Hoje a Regiane é casada, o sonho dela era se casar. Lembra? Hoje ela é mãe de filhos. Ela realizou o sonho de ser mãe. Hoje ela tem um lar, hoje ela tem uma família, mas acima de tudo ela tem a presença de Deus, o Espírito Santo dentro dela. É isto que Deus promete aqui, um novo nome escrito, ou seja, uma nova vida, uma nova história. Deus quer colocar uma pedra sobre o seu passado e dar a você uma chance de uma nova vida, de um recomeço. Por isso, no dia 28 de janeiro, nós estaremos realizando o evento, o Domingo da Pedra sobre o Passado. Quer colocar uma pedra no seu passado de uma vez por todas, zerar o seu passado e começar uma nova vida, novinha em folha com Deus? Então, marque essa data, 28 de janeiro, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, às 7 da manhã, 9h30 da manhã, na grande concentração de Fé e Milagres, ao cair da tarde, às 18 horas. Nós estamos aqui em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro, e em todos os templos da Universal. Você pode encontrar a Universal mais perto de você através do site universal.org/localizar. E para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Dê a si mesmo essa chance de recomeçar. E já nesta quarta-feira, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito. Se você quer saber mais a respeito deste evento que está sendo preparado para você, então não espere o dia 28. Já venha nesta quarta, porque você vai receber uma pedra. E essa pedra que vai ser dada para você, nós vamos explicar como que você vai fazer uso dessa pedra a fim de despertar a sua fé, para colocar um fim, um ponto final a esse passado triste e começar com Deus uma nova vida. Muito se fala sobre salvação, a conquista da vida eterna. E muitos acreditam que para alcançá-la é necessário ser perfeito. Mas Jesus, através de uma parábola, deu um exemplo que revela que o foco de Deus no homem não é a perfeição. Corrompidos por costumes, tradições e crenças de vários povos, os samaritanos haviam misturado os preceitos de Deus com ensinamentos contrários à palavra. Os judeus os tratavam como impuros e os desprezavam. Acreditavam que os samaritanos eram indignos diante de Deus. Mas Jesus deixou o seguinte ensinamento: um homem que vinha de Jerusalém foi assaltado, espancado e largado quase morto em uma estrada. Um sacerdote que passava pelo mesmo caminho, ao ver o homem, foi para o outro lado. Um levita que veio após ele teve a mesma atitude. Mas justamente um samaritano, que também passava pela mesma estrada, foi o único que parou para ajudar o ferido. Ele tratou as feridas com vinho e óleo. Colocou o
homem sobre seu animal e o levou a uma hospedagem, onde pagou para que cuidassem dele, prometendo voltar para pagar todas as demais despesas. No discurso de Jesus Cristo, o destaque da história não foi dado àqueles que eram vistos como dignos diante de Deus, mas justamente ao homem considerado pela sociedade da época um impuro, o samaritano. Um olhar mais apurado sobre esta parábola revela atitudes que fizeram o samaritano merecer o destaque que Jesus Cristo deu a ele. O samaritano estava desprovido de qualquer tipo de preconceito. Sem conhecer o ferido, parou para dar sua atenção a ele, se envolvendo a ponto de se entregar sem ressalvas. O samaritano que estava viajando tinha um destino traçado, mas abriu mão de seu próprio desejo para parar e se dedicar ao homem ferido. Em um ato de humildade, o samaritano priorizou o ferido em detrimento de si, colocando-o sobre seu animal. Ao estrangeiro, o samaritano deu o seu melhor, hospedando-o em um lugar seguro. Em uma atitude de comprometimento com aquele homem, o samaritano garantiu voltar para pagar as demais despesas da estadia. O samaritano, cheio de erros e falhas, considerado indigno por muitos, foi usado como um exemplo por Jesus Cristo, que disse aos que ouviam que fizessem o mesmo. E quantos não são aqueles que gostariam de desfrutar de um relacionamento com Deus, da paz e da alegria da salvação, mas já foram condenados como indignos por muitos, ou até mesmo por si mesmos? Vícios, infidelidade, mentiras, erros e pecados. A quem esteja atormentado por suas escolhas e acredite que a salvação está disponível para todos aqueles que são perfeitos, mas não para um pecador. E quantos não estiveram um dia na presença de Deus e se afastaram? São muitos os que hoje acreditam serem indignos de retornar e recomeçar uma vida com Deus. Jesus Cristo não ressaltou o fato daquele homem ser um samaritano que havia corrompido os preceitos de Deus com ensinamentos opostos, mas sim a atitude dele, que envolvia entrega e comprometimento. O que Deus espera para iniciar um relacionamento com uma pessoa não é a perfeição, mas um coração verdadeiramente desejoso e, por isso, comprometido em desenvolver um relacionamento de intimidade com Ele. Eu nem sabia quem era Deus e Deus, para mim, assim, era algo muito longe, era algo muito distante. Assim, eu não tinha esperança de dias melhores. Buscando o Espírito Santo, tudo na minha vida mudou. O meu semblante mudou, o meu jeito de falar mudou, o meu olhar, eu olhava para as pessoas falavam assim que eu estava diferente. Dentro de mim não tinha mais tristeza, não tinha mais insegurança, não tinha mais incerteza. Dentro de mim tinha paz. Eu carregava mágoas de tudo. Eu era muito sensível. Depois eu comecei a frequentar as reuniões de quarta. A paz que eu tenho, o brilho que eu tenho, é só Deus. Como eu era uma mulher apagada, eu era uma mulher sem brilho no olhar, eu era uma mulher vazia. E aquilo tudo foi preenchido por Deus. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está à espera de um coração que o deseje e que demonstre isso tomando a atitude de buscá-lo. Se Deus está disponível para todos os que não são perfeitos, e agora? O que te impede de tomar esta atitude? Boa pergunta, né? O que te impede de tomar a atitude de estar nesta quarta-feira conosco, na noite da armadura de Deus? Você tem a Bíblia, você tem a palavra de Deus aí em casa? Traga, porque nós estamos aprendendo como nos armarmos contra as ciladas do mal. Todos os dias o mal trabalha para roubar, matar
e destruir. E não são poucas as pessoas que têm tido suas vidas destruídas por forças malignas. Mas, através da fé, a fé inteligente, a fé na palavra, as pessoas que frequentam a Universal nas quartas-feiras estão desenvolvendo o seu relacionamento com Deus. E saiba, Ele quer se revelar a você por meio de sua santa palavra. Nesta quarta-feira, mais um episódio do estudo da armadura de Deus. Às 7h10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e especialmente às 7 da noite. Estacionamento, creche e entrada gratuitos para todos. Aqui na Catedral da Fé, na Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis, ou em uma igreja universal mais perto de você. Você agora vai saber o que pessoas têm a dizer a respeito desta noite especial de quarta-feira. A gente já volta. Dona Bárbara, o que as reuniões de quarta-feira têm te ajudado? As reuniões de quarta-feira, para mim, é prioridade, porque me ajuda a ter aquela pausa na semana para eu refletir sobre as minhas atitudes, as minhas escolhas, me dá a direção do que fazer, me fortalece. E como foi que a senhora chegou à igreja? Eu cheguei à igreja há alguns anos atrás, adolescente. Então eu cheguei desiludida na vida amorosa, eu cheguei bebendo, eu cheguei com vícios, eu cheguei com vários namorados. Então eu cheguei assim, com a vida sentimental destruída. E como é que a senhora está hoje? O que mudou de lá para cá? Mudou completamente, foi passo a passo. Então hoje eu sou preenchida primeiramente pelo Espírito Santo, eu tenho um casamento abençoado, eu tenho paz, eu tenho segurança, mudou completamente. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que está enfrentando hoje o que a senhora já enfrentou um dia? Eu tenho a dizer que se ela pegar firme nas correntes, seja quarta, quinta, terça, domingo, e ela ouvir o que o homem de Deus falar, ela colocar em prática, ela vai colher esses frutos e vai ver o resultado na vida dela. Lucas, o que as reuniões de quarta-feira têm te ajudado? A reunião de quarta-feira para mim é muito importante, porque me ajudou demais no início da minha caminhada da fé, né? Eu cheguei na igreja com depressão, com complexo de inferioridade, com ansiedade, eu tinha um vazio na alma e não me valorizava. E através das quarta-feiras, através da palavra de Deus, aquilo ali tem me sustentado, né? Tem me fortalecido a cada reunião. A sua depressão, ela se manifestava de que jeito? Sem força, sem ânimo para nada, sem perspectiva, não conseguia me socializar direito, né? Eu gostava de ficar sozinho no meu canto, né? Solitário. E você então chegou à igreja, começou a participar das reuniões. Como é que está o Lucas hoje? Hoje o Lucas é uma pessoa totalmente diferente. Hoje eu tenho vida, eu tenho paz, tenho alegria. Para mim hoje é um prazer, né? Tá vindo participar das reuniões de quarta-feira, porque a cada reunião a gente aprende algo diferente, né? A gente se renova cada quarta-feira. Você recebeu o Espírito Santo? Recebi o Espírito Santo, graças a Deus, no jejum de Daniel. O que mudou de lá para cá? O que mudou é eu consigo ver as coisas de uma forma diferente, ver as pessoas de uma forma diferente, todas as áreas da minha vida de uma forma diferente, de uma forma positiva, né? Na certeza de que com Deus eu vou vencer, que eu vou conseguir. O que você tem a dizer para essa pessoa que hoje está com sintomas de depressão, vazio e acha que por causa dela não tem mais jeito? Eu digo para essa pessoa que ela se dê essa chance, ela se dê essa oportunidade por ela mesma. Que na primeira reunião que ela vier, na quarta-feira, tenho certeza que Deus já vai falar com ela naquela primeira reunião, né? Porque é ali onde a gente consegue forças, né? Às vezes a força que ela não consegue sozinha, através da palavra, uma palavra pode levantar essa pessoa e a partir dali ela consegue seguir em frente. Hoje você pode dizer que é feliz? Muito feliz, graças a Deus. Não preciso de nada e nem ninguém, só com a presença de Deus, do Espírito Santo, já é o suficiente. Dona Maria, o que as reuniões de quarta-feira têm te ajudado? Bom, pastor, a reunião de quarta-feira para mim é um alimento. É o alimento espiritual que todo cristão precisa. Assim como a gente precisa do alimento, assim a palavra de Deus nos alimenta. Cada quarta-feira que eu venho é um combustível para mim. Como foi que a senhora chegou à igreja? Bom, pastor, eu cheguei muito destruída. Eu sofria, né? Espiritualmente, eu manifestava. Então, quando eu conheci a igreja,
graças a Deus, né, logo me libertei daqueles espíritos que eu não sabia que era espírito. Eu pensava que era ataque epilético, mas não, eu manifestava mesmo. Eu sentia o diabo quando ele vinha e me atacava. Então eu passava muito mal, era levada nos prontos-socorro. Então quando eu conheci Jesus, eu conheci o que era uma libertação. Era para arrancar aquele espírito que sempre me atacava, às vezes no trabalho. Eles me levavam, né, para as emergências, mas eu não sabia o que era. Então o Espírito Santo usou o servo de Deus e me mostrou a palavra, que, né, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E assim foi a minha jornada na igreja. Eu conheci Jesus e ele me libertou. Hoje a senhora, batizada com o Espírito Santo, é casada. Hoje a senhora pode dizer que é uma pessoa feliz? Sim, pastor. Quando eu conheci Jesus, eu achei Jesus. Para mim, o primeiro dia eu já me encontrei com ele. Eu encontrei o Senhor Jesus. E eu faço convite para essa pessoa que de repente não sabe, que de repente ela tem aquelas crises, né, de ataque epilético, é tudo espiritual. Eu convido ela para vir conhecer a palavra e conhecer o Senhor Jesus. Muito pior que as guerras físicas que enfrentamos no mundo são as guerras espirituais. E quem não estiver vestido de toda a armadura de Deus não irá resistir. Nesta quarta-feira, um profundo estudo sobre a armadura de Deus, como fazer para usá-la e vencer. Em todas as igrejas Universal. Nesta quarta-feira, então, você tem um encontro marcado com Deus, a noite da armadura de Deus. Traga a sua Bíblia, vamos juntos mergulhar neste estudo que vai certamente te fortalecer, te preparar para vencer suas lutas, seus desafios. 7h aqui na Catedral da Fé ou em uma igreja universal mais perto de você. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a Ti neste momento de oração a todos que estão orando conosco, em casa, no trabalho, no hospital, numa clínica, num presídio, e peço, meu Deus, venha fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. A cura, a libertação, a salvação, a abertura de caminhos, aquilo que nós, seres humanos, somos incapazes de fazer, meu Pai. E eu oro em especial por essa pessoa que está afastada, que está vivendo longe do Senhor, que há anos não coloca os pés em uma igreja. Meu Deus, essa pessoa que tem sofrido tanto por ter te deixado, mas o Senhor não se esqueceu dela. O Senhor não a abandonou. Muito pelo contrário, o Senhor está dando a essa pessoa a chance de voltar. E neste dia 28, o domingo da pedra sobre o passado, está sendo preparado exatamente para essa pessoa. Então, que ela tenha forças para te buscar, para voltar, para se reerguer e começar uma nova história de vida. É o que nós determinamos pela fé e consagro esta água e ao beber da mesma que essa pessoa receba saúde. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Creia que Deus ouviu a nossa oração. Agora é com você. Dê um passo de fé nessa direção, a direção de Deus. Volte para Ele. Torne-se para Ele e Ele se tornará para você. Mauro Ramos, 1310, no centro, aqui em Florianópolis e em todos os templos da Universal. Nesta quarta-feira, esteja conosco. Traga a sua Bíblia para mais um episódio do estudo sobre a armadura de Deus. Que Deus te abençoe e até lá.